Fala galerinha, beleza? Voltamos aqui para a gente terminar de vez, eu juro que essa vai ser a última aula, prometo. O nosso tema aqui é reincidência, mas esse tema é muito polêmico, tem várias coisinhas para a gente olhar, para a gente ver como é que funciona tudo isso daqui. Então não esquece, essa é a nossa aula, eu até esqueci de mudar aqui em cima, ó. Essa foi a 6.1, então a gente vai para a aula 6.2 agora, começando, para a gente terminar. A gente estava falando do sistema de temporalidade da reincidência, agora a gente vai falar sobre crimes militares, crimes políticos, exemplos e perguntas de concurso. Juro que eu termino agora. Eu quero fazer uma outra recapitulação com vocês, que isso vai ficar bem claro para vocês, beleza? Data do fato até o trânsito em julgado, não tem reincidência. Do trânsito em julgado até o final do período depurador de 5 anos, tem reincidência, beleza? O período depurador começa a contar quando? Do cumprimento da pena ou da extinção da pena, tá? Dessa data para frente conta 5 anos, mas lembra, isso daqui também pode ser o sursi penal ou o livramento condicional. Esse dado aqui pode mudar para o sursi, que é a suspensão, ou para o livramento condicional, tá? Ou para o livramento condicional. Esses dois também formam marcos. Por que que fala isso? Porque isso acontece antes do cumprimento da pena, beleza? Então, quando tem livramento condicional e quando tem a suspensão, não for revogado a suspensão da pena, vai iniciar o período depurador de 5 anos dessa data. Se não, vai contar aqui como está para vocês do cumprimento da pena ou da extinção da pena. Isso tem que ficar muito claro para vocês, beleza? Passado esses 5 anos, não é mais reincidente. Ele pode vir a ter maus antecedentes, dependendo da corrente que você adotar, beleza? Daqui para trás pode cometer 100 crimes e não vai ser reincidente. Precisa ter o trânsito em julgado de pelo menos um deles. Maravilha, galera, vamos seguir agora. Crimes militares. Isso aqui é uma perguntinha capciosa, tá? Artigo 64.2. Para efeitos da reincidência. Número 2. Não se consideram os crimes militares próprios e políticos. Isso, os crimes militares próprios e os crimes políticos. Vamos até escrever aqui, ó. Crimes políticos. Vai ficar mais fácil para vocês. Isso é letra de lei, beleza, galera? Letra de lei. A lei está falando isso. Crime militar próprio. O que é crime militar próprio? É aquele crime que está previsto no Código Penal Militar. Mãozinha para baixo aqui, ó. Se o agente tem condenação definitiva por crime militar próprio, vindo ele a cometer um novo crime comum, a condenação definitiva por crime militar próprio não gera reincidência, mas pode caracterizar maus antecedentes. Vamos para a nossa linha aqui de sucessão. Em vez de um 5, aqui ele comete um crime militar próprio, beleza? Cometeu um crime militar próprio. Independente de onde for, pode ser aqui depois do trânsito em julgado, sem problema algum. Se ele cometer um novo crime, aqui ó, nessa parte azul, ele comete um novo crime normal, um crime próprio. Tem reincidência? Não tem reincidência. Um crime normal não vai ter reincidência quando o anterior for um crime militar próprio. Anota isso aí, que isso aqui é importante, beleza? Mas pode caracterizar maus antecedentes, tá? O juiz pode falar, olha, ele tem maus antecedentes porque ele teve um crime militar. Qual que é a diferença, Rodrigo, dos maus antecedentes para a reincidência? Já expliquei isso para vocês, mas vou explicar de novo. Um está na primeira fase, o outro está na segunda fase, tá? Do aumento de pena. Um é circunstância judicial, o outro é agravante. Ora, ou seja, causa antecedentes é circunstância judicial, reincidência é agravante, que é o assunto que a gente está tratando aqui. Bora lá. A gente tem que mostrar para vocês que é um crime militar próprio. Exemplos: deserção, dormir em sentinela, são todos os crimes que só são previstos lá no Código Penal Militar, crimes próprios, beleza? Atenção! Vamos lá. Então a gente tem condenação definitiva por crime militar próprio, vindo ele a cometer novo crime militar próprio, será reincidente. Lembra? Então ele tem um crime militar próprio, outro crime militar próprio. Se eu for bater os dois, encaixa e ele é reincidente. Só você lembrar daquela equaçãozinha lá. O menor não encaixa no maior. Se eu tenho uma reincidência, que é menorzinha, e ela é cometida primeiro, eu tento encaixar ela dentro de um crime, não dá, tá? Porque ela é menor. Agora, o crime maior consegue encaixar na reincidência e aí ele é, sim, consegue encaixar na contravenção e aí ele é, sim, reincidente, tá? Até já tá dando um nó aqui na cabeça de todo mundo, mas fica tranquilo, que é fácil de entender. Então, se eu tenho um crime militar próprio e um crime, o que acontece? Ele não encaixa um no outro, não dá, porque o crime militar próprio é maior. Então, não vai ter como encaixar isso daqui, não é reincidente. Crime militar próprio com crime militar próprio, como diz o Tinder da MET, tá? Funciona, dá reincidência. Crime com crime militar, aí também não dá, beleza?
O que a lei quer é evitar a mistura entre crime militar próprio e comum. Deu para entender? Vamos lá, artigo 71 do Código Penal Militar. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença, se no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. Não se toma em conta, para efeito da reincidência, a condenação anterior, que entre a data do cumprimento ou extinção da pena do crime prestor decorreu o período de 5 anos. É igualzinho, tá? Que tá repetindo no Código Penal. Para efeito da reincidência, não são considerados crimes anistiados. Isso aqui é igualzinho tudo que eu já expliquei para vocês. Só estou mostrando para você o artigo 71 do Código Penal Militar. Bora lá falar de crime político, galera. Já viu aqui em cima, ó. Aqui em cima, no artigo 64.2, ele fala sobre crimes políticos aqui no finalzinho, ó. Tá bem bonitinho para vocês aí. Então, você já sabe até. O conceito do crime político é extraído desse artigo 2º da Lei 7.170 de 83. É uma lei bem antiga e ela é bem ampla. Fala o seguinte: quando o fato estiver também previsto no Código Penal, no Código Penal Militar ou em leis especiais, levarão-se em conta para a aplicação dessa lei a motivação e os objetivos do agente, a lesão real ou potencial a bens jurídicos mencionados no artigo anterior. Ou seja, galera, é um artigo ultra aberto que vai falar para você coisas de crimes políticos. Porém, você tem sorte, porque você está prestando um concurso público. Num concurso, ou numa prova da OAB, ou numa prova da sua faculdade, seu professor tem que falar que ele cometeu um crime político, porque senão não tem como você adivinhar, beleza? Então você tem sorte, ele vai colocar isso na sua prova. Aí você tem que saber o quê? Então a gente tem condenação definitiva por crime político e não cometer um crime comum, mãozinha para baixo, não é reincidente. Lembra lá, o artigo está aqui, ó, bem claro para você, artigo 64.2, tá? Então será reincidente, mas a condenação anterior pode caracterizar maus antecedentes. Sempre assim, você percebeu que é sempre essa regrinha aqui? Então tá, depois eu vou deixar esse mapa mental para você poder olhar, e aí você olha onde tem mãozinha para baixo, mãozinha para cima, e aí você sabe que é condenação, maus antecedentes, cria uma tabelinha bonitinha para você que vai dar certo. Condenação anterior por crime político e prática de novo crime político. Crime político mais crime político não tem previsão legal. Cuidado, isso aqui é pegadinha para vocês. Vamos grifar, opa, os dois aqui, colocar uma coisinha vermelha. Cuidado, isso aqui que é diferente, aqui muda, tá? Crime político mais crime político não tem previsão legal quanto à reincidência. Cria uma tabelinha, galera, põe lá. Crime político mais crime político. Crime político mais crime normal. Crime político mais crime militar. Não tem previsão legal? Não gera reincidência, beleza? Exemplos. Vamos lá. Caso 1. Lá no passado, ele teve uma condenação definitiva por furto, tá? Antes do período depurador, depois do trânsito em julgado, ele pratica um estelionato. Vamos pegar aqui. Aqui foi o furto, 1.5, beleza? E lá na frente, o cara cometeu um estelionato, 171. Cometeu aqui, ó, um estelionato, um novo crime aqui. Nesse pontinho cometeu um 171, depois do trânsito em julgado. Então, vocês já sabem de cor que pode o juiz considerar o furto que o agente tem em sua vida pregressa como maus antecedentes, mas reincidência? Essa é a pergunta. Então, o juiz pode penalizar o cara 2 vezes, uma na primeira fase, artigo 59, cansei de falar isso com vocês, e considerar ele reincidente, colocar como agravante, 61.1, Código Penal. A resposta, obviamente, é que não pode, vamos pôr um X aqui. Por quê? Isso geraria o famoso bis in idem. O que é bis in idem? Expliquei também para vocês. Uma só coisa punir o cara 2 vezes. Uma só reincidência gerar maus antecedentes e reincidência. Isso não pode, tá? Vai ter que decidir se ele vai usar o furto como maus antecedentes ou como reincidência. Normalmente aplica como reincidência, porque a reincidência aqui é a agravante, que é onde vocês já sabem? Na segunda fase da dosimetria de pena. Se aplicar como maus antecedentes, influencia na primeira fase, judicial, já falei isso para vocês. Se aplicar como reincidência, então afeta a segunda fase, que é na fixação da agravante, tá? Olha a súmula 241 do STJ, que eu separei aqui para vocês. A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e simultaneamente como circunstância judicial. É isso que a gente acabou de falar. Não dá para considerar 2 vezes a mesma coisa. E preferir aplicar como agravante. Essa aqui foi uma dica minha, não está na súmula, tá? Então, preferencialmente, ela vai ser aplicada nessa fase aqui. Belezinha? Próximo caso, caso número 2. Lá no passado, ele teve uma condenação definitiva por furto.
e uma condenação definitiva por roubo. Então ele tem duas condenações definitivas no passado, uma por furto, uma por roubo. Vamos pegar aqui, ó. Ele tem um 5.5, depois de um tempo ele tem um 5.7, que é o roubo, tá? O roubo aconteceu aqui. Os dois andaram rapidamente, na mesma velocidade, vamos considerar. E aí o que aconteceu? Os dois transitaram em julgado aqui. Vamos pôr dois pininhos desse daqui, ó. Dois pininhos, tá? Os dois transitaram em julgado. Vou precisar tirar alguma coisa aqui. Aí, beleza. Dois pininhos aqui, ó. Os dois transitaram em julgado. Tanto o furto quanto o roubo transitaram em julgado aqui. Beleza? E aí ele vem e comete um 7.1 aqui, ó. Depois do trânsito em julgado, ele cometeu um 7.1 antes dos 5 anos. Ele está dentro, então, do reincidente. E agora, Rodrigo, o que eu faço? Vamos lá. Então ele tem duas condenações, uma por roubo e uma por furto. É possível usar o furto como mal antecedente e o roubo como reincidência? O que você acha? Conte aí para mim no comentário, sim ou não? Vamos lá. Sim, é possível, pois não gera o bis in idem. Por que não gera o bis in idem, Rodrigo? Você acabou de falar que gera. Não. Falei que se ele tem uma condenação, essa única condenação não pode servir como maus antecedentes e ao mesmo tempo como reincidência. Ela não é onipresente, ela precisa estar em um lugar só. Agora, se ele tem um furto e um roubo, o juiz pode usar um como maus antecedentes e outro como agravante. Não tem problema, porque não está sendo usado duas vezes no mesmo fato, mas um para cada coisa. Cada condenação no seu devido lugar, beleza? As duas poderiam, nesse caso que eu dei para vocês, as duas poderiam ser reincidências. Por quê? Elas estão depois. Mas não existe duas reincidências. Ele só vai aplicar uma agravante por reincidência. Aí o outro ele pode usar como maus antecedentes. Então, se você está pensando aí, bom, eu posso mandar duas reincidências no cara? Não pode. Você pode colocar uma reincidência só, mas você pode usar outra como maus antecedentes na circunstância judicial do artigo 59, primeira fase de aplicação da pena. Beleza? Estamos quase terminando, galera. Perguntinhas de concurso, tem duas perguntas. A primeira da Defensoria Pública. A reincidência por si só gera bis in idem? Primeiro ponto aqui. Eu estou falando de Defensoria Pública. Vou colocar o verdinho aqui em cima da Defensoria Pública. Então você vai usar teses que auxiliam o réu, mas no caso eu trouxe duas correntes diferentes para vocês, tá? Primeira corrente. Concurso para Defensoria. Quando se aumenta a pena pela reincidência, o agente está sendo apenado novamente pelo fato anterior. Viola-se a garantia da vedação do bis in idem, segunda punição pelo mesmo crime. Essa corrente é defendida pelo Luiz Flávio Gomes, botou um S aqui, pelo Paulo Queiroz e pelo Saulo de Carvalho, tá? Então, você está fazendo uma prova para defensoria, desde que bem fundamentada, você pode sustentar que a reincidência, ela é uma segunda punição para o cara. Rodrigo, como assim? Bom, vamos lá, ó. Ele foi condenado aqui por um furto. Esse furto já gerou para ele uma pena. O que a defensoria entende, o pensamento é, não pode depois você dar de novo uma punição para ele. Você pegar e usar isso como reincidência. Não é pacífico, é minoritaríssimo, tá? Só para a defensoria pública, é o que eu estou falando aqui agora. Não confunde sua cabeça. Então a defensoria entende que a própria reincidência em si, ela já é uma dupla punição, já seria um bis in idem. Qual que é a segunda corrente? O fato de o reincidente ser punido mais gravemente que o primário não viola a garantia da vedação do bis in idem, pois visa apenas reconhecer uma maior reprovabilidade da conduta daquele que é contumaz violador da lei penal. Isso é do STJ, é corrente predominante nos tribunais superiores. Você vai utilizar esse tipo de entendimento em provas do Ministério Público, da magistratura e assim por diante, beleza? Galera, magistratura, desde que bem defendido de um lado, você pode colocar qualquer uma das duas correntes, beleza? Só que lembra, essa corrente aqui ela é bem minoritária, você vai usar mais para a defensoria pública, para a OAB no caso, desde que abra espaço para você. Então a pergunta tem que vir. A reincidência por si só gera bis in idem? Numa prova da defensoria, ele está querendo que você explique que tem duas correntes. Uma corrente fala que o fato da reincidência ser punido mais gravemente não é uma dupla punição, porém a corrente que deveria ser aplicada é a corrente defendida por Luiz Flávio Gomes, Paulo Queiroz, Saulo de Carvalho, que diz que seria sim uma segunda punição do agente à reincidência. Olha que exemplo, olha que pergunta bem respondida essa para a defensoria, né? Maravilha, né, galera? Vamos para a nossa próxima e última pergunta desse tema de reincidência. Adorei fazer essa aula com vocês. E vamos para o bônus, que é essa última perguntinha. Quais são as 4 hipóteses em que a condenação irrecorrível não gera reincidência? Falei isso para vocês nessas 3 aulas, vocês têm que saber. Então, quais são as 4 hipóteses em que uma condenação irrecorrível não gera reincidência? Aqui, ó, condenação com trânsito em julgado. Vamos deixar uma só. Vou voltar aqui. Beleza. Uma condenação aqui, ó, não gera. Quais são as hipóteses? Vamos abrir aqui, vamos relembrar.
Crime militar próprio e nova condenação por crime comum. Crime político e nova condenação por crime comum ou por crime político. Condenação definitiva, fim do cumprimento da pena ou extinção da pena no decurso do prazo de 5 anos. Prática de um novo crime não gera reincidência. Por quê? Porque está depois do prazo depurador. E aqui lembra, ó, cumprimento de pena ou extinção da pena, mas pode ser também o quê? Extinção da pena e o livramento condicional, tá? Conta nesse prazo aqui de 5 anos. Condenação por contravenção penal mais prática de um novo crime. Contravenção penal só gera reincidência de uma nova contravenção penal. De modo que a contravenção penal seguinte não gera, uma contravenção penal, desculpa, seguida de um crime, não gera reincidência. Contravenção mais crime não gera reincidência. Contravenção mais contravenção gera reincidência. Crime mais contravenção gera reincidência. Então, são essas 4 hipóteses. Tá fácil, hein? Deixei aqui embaixo para vocês, tá bem fácil. Vou até colocar aqui, ó, um símbolozinho para você ver, uma atençãozinha aqui. Maravilha, galera. Muito obrigado. Agora vamos dar uma olhada nesse mapa mental de longe. Tudo que a gente falou aqui. É muito importante que você tenha em mente todo esse panorama aqui, tá? Eu vou deixar esse mapa mental na plataforma entradesenhandodireito.com.br. Você vai ter acesso a todo esse mapa mental que está na sua tela aí, beleza? Falamos sobre previsão legal, requisito, cuidado que você tem que ter, hipótese geradora de incidência, algumas perguntas, sistema de temporalidade, que é o prazo depurador, os crimes militares, crimes políticos, exemplos. Fechamos aqui esse assunto. Obrigado por você ter acompanhado. Compartilha, curte, você já sabe, comenta com seus amigos. Valeu e até a próxima, pessoal. Opa, peraí. Aí, até a próxima.